Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 522 do projeto Bíblia para Iniciantes. E logo depois de Jesus ter feito essa declaração poderosa que coisas maiores que ele fez, nós faremos. Nós quem? Aquele que crê em Jesus, aquele que verdadeiramente crê, aquele que verdadeiramente confia, que verdadeiramente ama Jesus, fará coisas maiores. Uau! Bom, é até desafiador da gente entender isso que ele está falando aqui, mas como eu falei, né? Uma salvação. O que é uma salvação? Uma pessoa ter a vida eterna. O quanto vale isso? Quão grandioso é isso comparado com coisas terrenas, né? Eu imagino que ele possa estar se referindo a isso também. Bom, continuando aqui, versículo 13 do capítulo 14 do Evangelho de João, ele continua falando o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, tudo quanto pedirdes em meu nome. Vamos pegar esse em meu nome. O que é dizer em meu nome? Quando você está representando alguém, eu falo em nome do meu pai, eu estou falando em nome do Brasil. Né? Quando o embaixador, por exemplo, o embaixador ele fala em nome do país que ele representa. Então, que a gente não é só você falar, porque eu falei o nome de Jesus. Não é falar o nome. Tudo que você pedir falando o meu nome, não é isso. É em meu nome significa você está representando o reino de Deus. Em nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o dono do universo, que é o príncipe da paz, que é o Pai da eternidade, você está representando. Quando você pedir algo, representando o reino de Deus, como embaixador, no nome do Rei dos Reis, tá? Em conformidade com a vontade dele, porque o embaixador, quando ele vai para outro país, ele não pode fazer nada ou falar nada que não seja exatamente alinhado e conformado, né, em conformidade com aquilo que a sua nação deseja, com o que o presidente ou o rei deseja. Entende? Então é isso. Então, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, ou seja, representando o reino de Deus, isso sim ele fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então ele nos dá a oportunidade de participar da vontade dele. Né? Quando a gente pede algo que é da vontade dele, ele fala, uau, então aqui eu estou te dando a chance de você ser coparticipante da criação disso. Né? Eu vou criar isso, eu vou te dar isso. Por quê? Porque já era a minha vontade. Acredite, ele não vai ficar dando coisa que seja ruim para a gente. Mesmo que a gente peça uma, duas, três vezes, quatro vezes, às vezes ele até permite que isso aconteça, tá? Permite, mas ele não vai dar, né? E um pai bom não vai dar pedra para um filho se ele pede de comer. Mesmo que ele peça, pai, me dá pedra, ele não vai dar. Ele vai dar algo bom para comer. Entende? Esse é o nosso Pai, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele continua, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ele repete, em meu nome eu farei. Ele está repetindo isso. Quando é muito importante, Jesus repete. Né? Ele fala uma vez e fala outra vez, para que isso fique bem claro. Amém? E ele continua, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que interessante. Ele está falando que a forma que nós vamos provar que nós amamos Jesus é o quê?
guardar os mandamentos dele, de Jesus. E guardar, essa palavra guardar aqui, às vezes a gente não interpreta ela direito. Guardar é obedecer. Não é só guardar no bolso e andar com ela no bolso, não. Guardar é obedecer. É estar em conformidade com os mandamentos. Entende? Então, ele fala 3 vezes aqui, até o final do capítulo 14, ele vai... Lembra que quando é importante ele repete, ele fala isso aqui no versículo 15, ele vai falar isso no versículo 21 e vai falar novamente no versículo 23 a mesma coisa. Vamos lá, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Mais uma vez. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E ele ainda usa os mesmos verbos, né? Guardar e amar. Lembra, guardar é obedecer. Então, quem guarda os mandamentos, quem guarda a palavra de Jesus e quem obedece é aquele que ama. É aquele que ama. Tá? A obediência é uma expressão de amor. Assim como Jesus amou ao Pai e obedeceu o Pai até a morte de cruz. Entende? Esse é o amor de Jesus pelo Pai que ele ensina para a gente. Isso é amar. Amar não é você falar, eu te amo, eu sinto algo diferente por você. Mas quando Jesus fala, faça isso, não, mas isso daí eu não concordo. Mas isso não está em questão, se você concorda ou não. Porque quando você ama Jesus, você conhece, você confia em Jesus, você sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E por mais que não esteja em alinhamento com a sua vontade, o que você tem que fazer? Você não vai ficar pedindo para ele mudar a vontade dele para alinhar à sua vontade. Faça o seguinte, mude a sua vontade, peça ao Espírito Santo alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E aí você vai conseguir obedecer, amar e ainda em alegria, em regozijo. Amém? Então ele continua falando aqui algo muito, muito, muito forte. Ele promete algo. Olha, o amor de Jesus é tão grande por nós. Ele fala, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha que ele fala outro. Por que outro? Porque ele, Jesus, ele já está sendo o Consolador. No grego, a palavra Consolador é parakletos. Parakletos. Parakletos significa alguém que é chamado para estar junto. Alguém que é chamado para estar junto. E Jesus estava junto. Ele andou conosco. Ele estava com os discípulos, estava com as pessoas. E ele fala, eu vou rogar ao Pai, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, porque ele já sabia do destino dele. Ele estava ali, mas ele iria voltar para o Pai, ele estaria junto do Pai novamente, né? A fim de que esteja sempre convosco. Então esse outro Consolador, né, o Espírito Santo, ele fala mais claramente um pouquinho mais à frente, né, no versículo 26 ele fala o que o Consolador é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que vai trazer Jesus e o Pai para dentro da gente, para habitar dentro de nós. Ele vai estar conosco para sempre, para sempre. Uau, que notícia maravilhosa, hein? E ele fala, continua aqui, versículo 17, e o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só,
Olha duas coisas que ele fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não é santo. O mundo não está separado. O mundo está na bagunça. Então ele não tem como ver, não tem como perceber, nem conhecer. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele habita convosco. Olha, ele está falando para os discípulos agora. Ele está aqui. Está aqui, habitando conosco. E ele estará em vós, ou seja, estará dentro de vós. É o futuro. Então, no futuro, quando Jesus for, né, quando Jesus ascender aos céus, estiver ali junto ao Pai, ele vai enviar o Espírito Santo, que foi o símbolo desse envio do Espírito Santo foi lá em Pentecostes. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, veio sobre eles o Espírito Santo e habitou dentro deles. E a partir daí, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Todos nós que aceitamos esse Jesus maravilhoso, nosso primogênito, nosso irmão, né? Nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, todos nós que aceitamos esse Jesus, que amamos, que obedecemos, o Espírito Santo, ele tem o prazer de habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? É muito forte isso, gente. É muito forte. E sendo templo do Espírito Santo, nós recebemos também quem? Jesus e o Pai. Porque a Trindade, né, tem uma unidade. Quando o Espírito Santo está entre nós, mesmo que Jesus e o Pai estejam nos céus, nós recebemos a Trindade dentro de nós. Porque os três estão alinhados, os três estão em unidade, os três são Deus. Amém. Bom, o áudio já está ficando um pouco longo, e então eu vou ficar por aqui, né, fechando essa parte aqui, né, sobre o Espírito Santo. E depois a gente continua a partir do versículo 18, no próximo dia do projeto. Amém? Vamos fechar com uma oração? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Jesus, Espírito Santo. Agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de pedirmos em seu nome. O Senhor nos dá o privilégio de sermos representantes, embaixadores seus aqui na terra e podermos em seu nome fazer coisas inclusive maiores que o Senhor fez aqui na terra. Senhor, nós queremos pedir, Espírito Santo, vem sobre nós. O Senhor já está dentro de nós. Então nos ensina a guardar os mandamentos de Jesus. Nos ensina a obedecer, nos guia, nos fortaleça, nos capacite, nos unja para que nós possamos demonstrar esse amor através da obediência. Assim como Jesus demonstrou esse amor ao Pai e a nós através da obediência. Obrigado, Jesus, por ter enviado um outro Consolador, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de mim, dentro de nós. E eu recebo Jesus, mais uma vez, como o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.